Olá, seja bem-vindo, eu sou o Donizete, este é mais um vídeo de comandos elétricos. Hoje eu vou apresentar um tema que tem como título Intertravamento em comandos elétricos. São dois, um é o intertravamento elétrico e o outro é o intertravamento mecânico. Hoje eu vou apresentar o intertravamento elétrico. O que é um intertravamento elétrico? Eu vou dar um exemplo e creio que será fácil todos entenderem. Existem alguns programas de televisão em forma de diversão, brincadeira, onde tem dois ou mais participantes, tem que ser pelo menos dois, e o apresentador lança um desafio, uma pergunta. Cada participante tem na sua bancada ou no seu local onde está um botão correspondente à sua posição. Cada participante tem que estar com a mão à cabeça e após o apresentador lançar a pergunta e dar o ok e falar valendo, o primeiro participante que acionar o botão correspondente à sua posição normalmente dispara uma sirene ou então um sinal luminoso, uma lâmpada. Após o primeiro acionar, o outro ou os outros, os demais, caso seja mais de dois, não conseguirão mais acionar o sinal luminoso ou a sirene, mesmo pressionando o botão, porque o primeiro que acionar impede que os demais sejam acionados. Isso é um intertravamento elétrico, só que nesse caso com recursos eletrônicos. Eu vou apresentar este mesmo intertravamento elétrico, porém em comandos elétricos. Este texto apresenta uma breve explicação do que é o intertravamento elétrico. Vocês podem pausar o vídeo e fazer a leitura. Mas resumidamente é o seguinte: por exemplo, contator K1 e contator K2. Vamos imaginar que K1 liga um motor trifásico sentido horário e K2 faz a inversão do sentido de rotação, ou seja, sentido anti-horário. Para ver a inversão do sentido de rotação de um motor trifásico, deve-se trocar duas fases quaisquer das três. Ou seja, se o K2 entrar e K1 ainda estiver ligado, com certeza é curto-circuito entre as fases. Por isso, enquanto K1 estiver ligado, K2 não pode entrar. Tem que ser desligado primeiro K1 para depois ligar K2. Pode ser também dois motores diferentes ou cargas diferentes, que eu quero dizer. Pode ser dois motores ou outras cargas diferentes. E com a seguinte condição: enquanto um motor ou outra carga estiver ligado, o outro motor ou outra carga não pode entrar em funcionamento por algum motivo. Então, nesse caso, tem que ser usado também o intertravamento elétrico. É isto que esse diagrama aqui apresenta e que eu vou explicar na sequência. Então, de acordo com o diagrama, a fase S alimenta diretamente a bobina de cada contator, contator K1 e contator K2. Pessoal, poderia também ser o neutro, isso vai depender da instalação no local. Na parte superior, a fase R, portanto, duas fases distintas ou então uma fase e o neutro. Sendo que na parte superior, a fase R encontra este botão pulsador normalmente fechado, é o botão desliga. Analisando por este lado aqui a primeira coluna, aqui um botão normalmente aberto, identificado por S1, é o botão liga de K1. Em paralelo com ele, um contato normalmente aberto de K1. Este contato aqui é que fará o selo de K1 quando K1 for energizado, quando for pressionado este botão aqui. K1 energizado porque a fase R encontra o caminho fechado aqui pelo contato normalmente fechado de K2. Encontra este botão normalmente fechado do relé térmico, chegando até a bobina de K1. Vamos analisar o lado, a segunda coluna. Fase R deste lado aqui encontra aqui
botão normalmente aberto, identificado por S2. Esse é o botão pulsador liga de K2. Em paralelo com ele, um contato normalmente aberto de K2. Este contato é o contato de selo de K2. Quando for pressionado este botão aqui, estando K1 desligado, a fase R encontra o caminho por aqui, passa pelo contato normalmente fechado de K1, um contato normalmente fechado de K1, pelo contato normalmente fechado do relé térmico da carga do motor que estiver ligado neste contator, chegando até a bobina de K2. Pois bem, pessoal, para que funcione corretamente, tem que ser dessa forma, tem que haver um contato normalmente fechado do contator K2 em série com a bobina de K1. Da mesma forma, tem que ter um contato normalmente fechado de K1 em série com a bobina de K2. Vamos imaginar agora o seguinte. Imaginemos agora que vem um operador e pressione este botão normalmente aberto, identificado por S1. A corrente elétrica então encontra este caminho fechado, chegando até a bobina de K1. K1 energizado. Quando o K1 é energizado, a primeira coisa que um contador faz ao ser energizado, ele abre os seus contatos normalmente fechados e em sequência ele fecha os seus contatos normalmente abertos. Então K1 tem aqui este contato normalmente fechado. Ele abre então este contato no exato momento em que a sua bobina é energizada, impedindo que K2 seja energizado. E ele fecha esse contato normalmente aberto. Para quê? Para selar a sua bobina. Mesmo o operador agora deixando de pressionar este botão identificado por S1, K1 permanece energizado porque este contato aqui dele, normalmente aberto, foi fechado, selando a bobina K1. Neste momento, se S2 for pressionado, não acontece nada. K2 não entra porque este contato normalmente fechado de K1 está aberto, porque K1 está energizado. Entendido isso, pessoal? Só há condição de K2 ser energizado quando vier alguém e pressionar este botão S0. Aí sim interrompe a passagem de corrente elétrica para a bobina de K1. K1 então é desenergizado. Aí sim, após o operador deixar de pressionar este botão, ele volta à sua posição normal, fechando novamente o circuito. Agora K1 está desligado. O operador pode vir aqui e pressionar este botão, que a corrente elétrica, a fase R, encontra este caminho fechado, chegando até a bobina de K2. K2 é energizado. E no momento que ele é energizado, ele abre os seus contatos normalmente fechados e fecha os seus contatos normalmente abertos. Então aqui tem um contato normalmente fechado de K2, ele será aberto, impedindo que K1 seja energizado enquanto K2 estiver energizado. E ele fecha esse contato dele, de K2, normalmente aberto, para selar a bobina dele, a bobina K2. O operador pode deixar de pressionar isso aqui, vai abrir, mas a corrente elétrica permanece fluindo por aqui, por este contato, que agora estará fechado, selando K2. Entendido, pessoal? Então, estando K1 ligado, K2 não pode ser energizado porque esse contato estará aberto. Estando K2 ligado, K1 não pode ser ligado porque este contato aqui está aberto. Novamente, para K2 ser desenergizado, basta o operador vir aqui, pressionar este botão S0, botão desliga, interrompe a passagem de corrente elétrica, a bobina é desenergizada, todo o circuito volta ao estado de repouso. Ok, pessoal? Este é o intertravamento elétrico. O intertravamento elétrico é 100% seguro? Não, não é. Vejam por quê, pessoal. Imagine que o operador vem aqui e acione S1 e S2 simultaneamente, ao mesmo tempo.
é muito difícil ele conseguir ser preciso. Mas é impossível? Não, não é. Pode ser que ele consiga acionar os dois simultaneamente ao mesmo tempo e então tanto a bobina de K1 quanto a bobina de K2, cada uma delas será energizada simultaneamente ao mesmo tempo. E se for, por exemplo, um motor que tenha sentido de rotação invertido, que tenha a opção de inverter o sentido de rotação, provocará um curto-circuito entre as fases desse motor. Ou pode ser dois motores que não podem funcionar simultaneamente e mesmo não havendo curto-circuito entre as fases, por algum outro motivo os dois não podem funcionar simultaneamente. É difícil? É muito difícil o operador conseguir ser preciso, acionar os dois ao mesmo tempo com precisão e acionar a bobina de K1 e de K2 ao mesmo tempo, mas não é impossível. Por isso, o intertravamento elétrico, conforme o texto aqui, não é 100% seguro. Existe um outro recurso para resolver este problema. Em outro vídeo ou outros vídeos eu vou apresentar o diagrama com este outro recurso, é o intertravamento mecânico. No próximo vídeo eu vou apresentar a montagem desse diagrama e vocês verão que enquanto contator K1 estiver ligado, contator K2 não tem como ser energizado. Ou se K2 estiver energizado, K1 não tem como ser energizado. Ok, pessoal? Então, este é o intertravamento elétrico. Muito grato pela atenção e aguardo vocês no próximo vídeo.